Shalom, Shalom Adonai. Estamos dando início nesse momento a mais uma aula de exegese bíblica do Novo Testamento. Nós estamos concluindo essa disciplina hoje, uma série de aulas que tivemos para o nosso curso de especialização no Novo Testamento, que estamos provendo aí para o pastor Márcio. E vamos agora hoje adentrar a nova disciplina a partir do próximo vídeo. E então hoje vamos fazer agora aquela conclusão, né? Retificando, hoje não é já a nova aula ou o início, a introdução da nova disciplina, que será a teologia bíblica do Novo Testamento, mas sim hoje é a conclusão da aula de exegese do Novo Testamento. Muito bem, a exegese, como nós vimos, ela tem uma missão, uma premissa, que para mim é substancial para aquele que quer muito bem, ou melhor ainda, que quer com excelência interpretar o cânon do Novo Testamento. Porque a exegese, ela explicita, ela exaure, ela pode causar a tensão e a extensão e a ampliação e expansão do texto. O autor vai ter a condição, com as ferramentas de pesquisa, com o seu conhecimento da etimologia do idioma, com a aplicabilidade dos termos e do desenvolvimento contextual e fraseal, de poder vir a trazer para fora, trazer para dentro de si um entendimento ainda mais amplo do que os autores, os agiógrafos, os autores sagrados estão transmitindo em cada um capítulo dos seus livros contidos e inseridos no cânon do Novo Testamento. O importante quando você trabalha com exegese, além das ferramentas, né, que hoje nós temos um universo de ferramentas para podermos estar utilizando para desenvolver essa pesquisa. Pesquisa é essa que, claro, no exegese você vai fazer uma pesquisa sociológica, cultural, histórica, vai fazer uma pesquisa etimológica, uma pesquisa semântica, uma pesquisa morfológica, e vai também trabalhar questões contextuais, culturais, contextuais históricas, questões contextuais políticas, religiosas, enfim, vai buscar toda a amplitude de um contexto global, geral, que concede assim ao pano de fundo, né, a estrutura, ao desenvolvimento deste estudo, que vai lhe remeter a um conhecimento mais amplo do que o autor está tratando. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Muitas pessoas às vezes utilizam de uma forma errada algumas questões que o apóstolo Paulo está aplicando, por não terem um conhecimento exegético do assunto, que às vezes até remete a questões culturais também. Tá? Vou dar um exemplo de uma questão cultural. As pessoas falam e utilizam esse texto que Paulo está falando, que quando as mulheres entrarem no templo, coloque o véu sobre sua cabeça para defender questões atribuídas a costume, a tradição, a questões dogmáticas e não doutrinárias, dogmas humanos e não doutrinários, e posições eclesiásticas e eclesiológicas que algumas igrejas utilizam como padrão de pseudo-santidade, né? E aí vão usar o texto para dar uma sustentação. Está errado. Paulo está, nada do que fala está dando a concessão a isso. Porque o véu, para começar ali, não era cabelo. Primeiro ponto. O véu também não era
para demonstrar uma pureza. Não. O que acontecia? Paulo estava pregando em lugares públicos e muitas prostitutas, e até prostitutas cultuais, estavam se convertendo. E na cultura da época, todas as mulheres que eram prostitutas, elas rapavam o cabelo, ficavam carecas. E com isso, o que ocorria? Uma pessoa, tá? Ou qualquer habitante ou morador daquela região, ou célebre, ou da classe célebre, classe elite, da elite, ou da classe da plebe, classe baixa, visse uma mulher assim, já conceituava ela. Aquela mulher é uma prostituta. Por quê? Porque via que ela estava careca. E claro que quando entravam no templo, se as pessoas lá de fora vissem, já iam situar isto para Paulo e para a religião e para o cristianismo como uma forma, um meio para causar um dano moral ao cristianismo, para uma crítica, para uma situação de constrangimento popular perante o público, a sociedade, do cristianismo, do trabalho de Paulo junto àquela igreja de Corinto. Então Paulo, muito sabiamente, a instrui as mulheres. Olha, vocês quando forem entrar no templo, as mulheres, para orar, coloquem o véu sobre a cabeça. Porque colocando o véu sobre a cabeça, ninguém saberia que elas eram, ou qual era a vida que outrora elas pertenciam. Porque, claro, estavam em fase de crescimento de cabelo, ou ainda estavam algumas carecas e tal. E aí coloca o véu sobre a cabeça. Para não vir a causar esse constrangimento até dentro da própria igreja, dentro da própria igreja, com algumas outras mulheres ou com alguns outros homens, para não causar esse problema interno e externo, coloca o véu sobre a cabeça. Então essa era a verdadeira circunstância e aplicabilidade do texto no aspecto cultural, histórico e social. Outra questão também é quando se trata de questões referentes à aplicabilidade da lei por Jesus. Aí você tem que situar e conhecer muito bem todo o contexto da Torá e o sentido aplicativo dessa no âmbito judaico, não é? E até ter um situar da Midrash, que era a lei civil, tá? E também até do próprio Talmud babilônico, que era algumas leis do Talmud babilônico era seguida para os judeus também, ou eles a respeitavam, ou a consideravam no aspecto da tradição que inseriam no contexto das suas práticas de vida social e política, para compreender algumas entonações e expressões e correções e exortações de Jesus para os fariseus, para os escribas, não é? Para os zelotes, para cada um daqueles que pertenciam a uma classe religiosa ou política. E até para os próprios sacerdotes. Quando você vai trabalhar também epístolas como a de Pedro, a de Tiago, que estão num contexto seleto, Tiago, principalmente dos judeus, e Pedro daqueles já judeus, vamos dizer assim, no âmbito helenista, né, que estão ali na região da Babilônia, onde Pedro estava quando escreve suas duas epístolas. Ele está trabalhando um olhar, um direcionamento de aplicabilidade para um contexto de um olhar cultural, político e social daquela região, mas situando a um contexto de que se coloque em primazia o evangelho relacionado com a circunstância que o povo que está seguindo o evangelho, os cristãos ou os judeus que se converteram ao cristianismo, não é? Venham a se situar perante aquele contexto. E aí é porque Paulo vai tratar
Aí porque Pedro, desculpa, vai tratar até de questões relacionadas, por exemplo, a um preconceito social e uma segregação social com aquelas pessoas que eram estrangeiras. E aí tinha as três classes estrangeiras que Pedro cita, e são estrangeiros que tinham uma certa, vamos dizer assim, resistência por parte da sociedade para com eles, que eles não tinham. Alguns, dependendo da classe que pertencia de sujeitos ou de estrangeiros, não tinham a liberdade, por exemplo, de votar, de participar de qualquer plebiscito, de ter uma posição social, né? De servir o exército, de ter uma identificação, vamos dizer assim, sociopolítica e sociocultural. Por quê? Por serem estrangeiros, né? Principalmente aqueles que eram os parabitinoi, que eram considerados estrangeiros transeuntes, aqueles que eram estrangeiros passageiros, né? Os adiknoi, que eram aqueles estrangeiros de residência fixa, havia ainda com eles em alguns aspectos uma certa, né, vamos assim, uma certa compreensão, um certo espaço, mas muito reduzido, muito controlado. Com os paradigmoi não. Os paradigmoi, esses eram já totalmente, vamos dizer assim, rejeitados e perseguidos. Então Pedro vai direcionar uma mensagem, uma palavra, em muitos contextos dos capítulos da primeira epístola de Pedro, que está tratando desse assunto de segregação racial e segregação cultural e de cunho político, sociopolítico e sociocultural. Então é importante se pensar nesse contexto histórico, cultural e político e religioso também, não é? Para se compreender a mensagem abordada pelo autor da epístola. No caso, como estamos falando agora, Pedro. Tiago está tratando a questão da indiferença social que havia e até opressão que havia por parte dos donos de terra para aqueles que eram seus servos, seus escravos. Para aqueles que não tinham posse ou não tinham posição social. E até mesmo dentro da própria igreja havia um preconceito e havia uma divisão social. E aí Tiago vai cobrar isso, Tiago vai corrigir isso, Tiago vai confrontar essa situação em suas epístolas. Na sua epístola, nos capítulos da sua epístola. A primeira epístola de Tiago. Epístola de Tiago. Não é primeira epístola de Tiago. Então essa é uma questão a pensar, a situar o exegeta quando está preparando o seu sermão, quando está preparando uma aplicação textual, produzindo ali um texto. E outra questão também a se pensar, a se situar, é compreender o contexto terminológico e semântico de um vocábulo no âmbito morfológico dentro do texto, para que situe ele dentro do cânon e dentro até da própria epístola, ou do próprio evangelho, ou do próprio livro histórico, como se for o de Atos, ou o livro de Revelação, se for Apocalipse. Por exemplo, um termo muito básico no Novo Testamento, o termo central do Novo Testamento, do cerne do Novo Testamento, que é o amor. Aí nós vamos ter 4 classes, o ágape, o eros, o storge e o fileu. E aí temos que compreender qual é a aplicabilidade, qual é a classe que está sendo situada deste amor e como o autor está tratando dele. Como o autor está aferindo e avaliando essa questão do amor.
Em 1 Coríntios 7 está falando da questão do amor eros, da atração, atratividade, homem e mulher. Mas já em 1 Coríntios 13, amor agapau. Já em em Gálatas, quando ele fala de frutos do Espírito, Gálatas 5, 18 até o 21, 22, obras da carne, frutos do Espírito, aí ele situa ali amor, aí aquele amor já é o filéu. E já é também, e até tem uma conotação de storge. Então, quando ele situa o sentimento dele, a afetividade dele para com o seu discípulo Timóteo, que ele tem quase como um filho, né? Amor filéu. Então há uma aplicabilidade que você tem que situar, compreender, mesmo até nos evangelhos, quando Jesus está tratando do amor ágape, quando ele está tratando do amor filial, quando está tratando do amor storge, quando está tratando até do amor eros. Então essa é uma circunstância, uma situação a compreender, a avaliar e analisar o exegeta. E todo exegeta tem que ser prudente. O que é uma exegese? É quando o exegeta sai da prudência e vai para a imprudência e começa a sugestões, a sugerir, a conceber algo que ele próprio cria, fruto da sua própria imaginação. E aí essa hermenêutica ou exegese imagética não pode ser compreendida e concebida dentro de uma exegese canônica, escriturística, porque você está imaginando que seja, enquanto muitas vezes não é. Tá? Principalmente questões contextuais, é preciso conhecer o elo de relação de um capítulo com outros capítulos dentro da carta, que Paulo trabalha muitas questões quando trata de um assunto, e até dentro das outras epístolas que Paulo está tratando. Por exemplo, lei, que Paulo aplica em Romanos, Gálatas e Coríntios. 3 epístolas, Paulo está trabalhando a questão da lei. Claro que em Romanos a lei está no quesito soterológico. Já em Gálatas, no sentido da contundência e o rigorismo e o formalismo e o legalismo dessa lei. Já em Corinto, ela está no sentido religioso. E aí tem que conceber isso, compreender e fazer esse elo de relação para situar o que Paulo pensa ou aborda sobre a lei. O que Paulo pensa ou aborda sobre o amor, não é? O que Paulo pensa ou aborda sobre a soterologia paulina, por exemplo, que ele vai tratar com cada, vamos assim, com cada epístola, uma aplicabilidade teológica e um sentido exegético à soterologia diferente um do outro. Por quê? Porque em Romanos, vamos colocar aqui, ele vai desenvolver ali todo um situar do processo soterológico, apresentando ali uma mini teologia sistemática sobre o termo soterologia. Mas já nas outras epístolas, em Gálatas e Efésios, por exemplo, já vai ter um sentido mais, vamos dizer assim, de cunho direcionado mais a aspecto da formalidade, da aplicabilidade de alguns elementos relacionados ao contexto da vida de salvação e da salvação alcançada em Cristo. Principalmente em Efésios, que ele está tratando isso muito relacionado com a soterologia, já com a introdução do salvo no corpo de Cristo. Já nas suas epístolas de Filipenses e Colossenses, né, já é uma questão da administrabilidade dessa vida de salvação. Tá?
administração da salvação pelo salvo. Mesmo vai ocorrer em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que ele trata questões da segurança e da perseverança da salvação. Como desenvolver essa segurança, perseverança e a glorificação da salvação. Já em Filemon, ele vai tratar a questão da compassividade relacionada à salvação. Já em 1 Timóteo, 2 Timóteo, aplicações e instruções de como causar e provocar essa salvação na vida daqueles que precisam e carecem. E administrá-la para o aperfeiçoamento e o amadurecimento salvífico. E mesmo em Tito. Então essas instruções são muito importantes para uma compreensão e uma ampliação do que Paulo está tratando soterologicamente. Claro que na igreja, eu até estava esquecendo aqui que em 1 e 2 Coríntios também tem soterologia, tem. E a soterologia de 1 e 2 Coríntios é uma soterologia mais voltada a alguns elementos eclesiológicos. Porque Paulo está tratando com a questão de uma igreja que está precisando de algumas correções e modificações e transformações no seu âmbito de vida, de não só eclesiológico, mas relacional e social e espiritual. E aí a soteriologia também está explanada. Então Paulo trabalha muito bem esse aspecto soterológico, com cada uma epístola uma peculiaridade. Quando trabalhamos, por exemplo, a questão, vamos pensar um pouquinho agora em Apocalipse, vamos situar Apocalipse dentro do contexto do Novo Testamento. Apocalipse, que é uma tratativa e uma abordagem de revelação profética, é o livro profético de revelação do Novo Testamento. Claro que ele vai ter um desenvolvimento e um relacionamento de inter-relação no Novo Testamento com os evangelhos e com as epístolas, com o que os autores ou os hagiógrafos tratam dentro dos seus corpos escritos do cano do Novo Testamento, principalmente das epístolas, o que Pedro está aplicando, o que Paulo está aplicando, o que Tiago está aplicando, o que João está aplicando, o que Judas está aplicando, o que o autor da carta aos Hebreus está aplicando, e os evangelhos que Jesus está tratando e abordando e como ele está concebendo esses assuntos escatológicos. E aí, então, todo esse desenvolvimento vai ser uma sustentação para a escatologia do Novo Testamento, que dará um suporte para a interpretação e exegese dentro do texto do Apocalipse. Claro que temos que ter cuidado com algumas correntes exegéticas, e a escola exegética que nós devemos mais ter, vamos assim, aplicabilidade e utilização, seria a histórico-gramatical, que trabalha a questões históricos e gramaticais no seu sentido latente. A histórico-crítica, não. Por quê? Porque a histórico-crítica vai nos remeter a uma questão crítica, aplicando mais uma dialética hegeliana, onde eu vou confrontar a integralidade e a essencialidade do cânon, até discordando do próprio cânon, e não o considerando muitas vezes enquanto o cânon do Novo Testamento, alguns textos e algumas aplicações. Então, a histórico-crítica, tirar a histórico-cultural, aceitar, tem que ter esse cuidado, tem que se pensar isto. A histórico-gramatical, boa exegese, uma exegese ponderada, que devemos trabalhar. A histórico-crítica, rejeitar. A crítica histórica, também rejeitar. Por quê? Porque são correntes históricas
e correntes exegéticas e críticas que não vão validar abordagens do Novo Testamento, colocando em dúvida. E aí nós não podemos ter aceitação e nem vir a seguir aqueles que postulam ou absorvem-se dessa exegese. Claro que o teólogo e o exegeta tem que ler, tem que compreender, tem que estudar todos os pontos de vista. Mas estudar, ler, pesquisar não quer dizer que ele vai absorver para si essas aplicabilidades para a sua exegese. Não é? Por isso é preciso o exegeta ter uma maturidade e uma identificação textual e literária para não vir a causar problemas com a sua exegese no desenvolvimento que ele está fazendo em cada um dos textos, para não sair do verdadeiro sentido canônico, escriturístico que ele está primando e deve primar. Então, isso são instruções e conselhos que eu estou dando aqui no concluir essa disciplina de exegese, que devem ser pensados e ponderados e aplicados para que possamos ter uma exegese madura, uma exegese produtiva e uma exegese eficiente para com o cânon do Novo Testamento. Ok? Obrigado. Esta era a nossa aula de conclusão da disciplina Exegese do Novo Testamento.